Saudações, caros inscritas e inscritos do canal Diplomacia com Café. A gente vai falar aqui sobre os principais acontecimentos do mundo diplomático no nosso canal Diplomacia com Café. Vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre o encontro entre o presidente Lula e o presidente Daniel Chapo, porque houve a comemoração dos 50 anos de aniversário de relações bilaterais entre o Brasil e o Moçambique em 2025. O presidente do Moçambique é justamente Daniel Chapo, tiveram um encontro bilateral à margem da COP30 que estava acontecendo em Belém do Pará. COP30, que significa justamente Conference of Parties, né? Conferência das Partes da UNFCCC, que abriu assinaturas justamente no governo de Fernando Collor, em 1992, juntamente da própria CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica. E depois, né, claro, seria aberto para assinatura a UNCCD, que está ligado ao combate às secas, né, e desertificação, que ocorrem, não é, justamente em ambientes de clima árido e semiárido. Em clima úmido não acontece. Bom, ambos os presidentes também concordaram em intensificar esforços para ampliar comércio e investimentos com foco em projetos estruturantes financiados por programas de cooperação. Lembrando que a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação, ela tem mais programas do que qualquer outro país, justamente Moçambique. A visita deve formalizar acordos técnicos e também memorandos de entendimento. Espera-se, né, justamente o início do anúncio de iniciativas em formação profissional, projetos de saúde e também parcerias agropecuárias, né, por exemplo, por meio da Embrapa. A gente vai falar sobre o Plano de Ação em Saúde Belém, a gente vai falar sobre a COP30. Vamos falar aqui, então, sobre esse evento. O governo federal, o governo do Brasil, lançou no Dia da Saúde da COP30 o Plano de Ação em Saúde de Belém. E está justamente no contexto da Agenda 2030, justamente no ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar, e também no ODS 13, que fala sobre a mudança do clima. O primeiro plano internacional de adaptação climática dedicado exclusivamente ao setor de saúde. O documento ele propõe 3 linhas de ação: vigilância e monitoramento de saúde sensível ao clima, políticas e fortalecimento de capacidades baseadas em evidência, e 3, inovação, né? São 3 pontos: inovação, produção e saúde digital, tudo ancorado em equidade e justiça climática. O plano busca ser justamente um mecanismo aberto de adesão voluntária por países, organizações e a própria sociedade civil, com monitoramento coordenado sob supervisão de atores como a própria OMS e metas que dialogam diretamente com o artigo 7º do Acordo de Paris de 2015. Bem relevante a urgência por implementação e o compromisso Belém 4X. Bom, o que significa então esse slogan Belém 4X? Bom, na semana passada da COP30, ou seja, a gente está falando do dia 17 de novembro de 2025, líderes e negociadores pressionaram por passagem do discurso à ação, pedidos por implementação do Acordo de Paris de 2015. Lembrando que as NDCs, né, as NDCs, na verdade, elas ocorrem a cada 5 anos. O destaque político operacional foi o compromisso de Belém 4X. O que significa, afinal, esse plano, não é? Belém 4X? Visa quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035. Inclusive, o Brasil ele advoga pelo fim, justamente, dos combustíveis fósseis. Curiosamente ou ironicamente, a COP29 aconteceu, não é, como todo mundo viu, no Azerbaijão, que, claro, usa muito petróleo. Bom, essa iniciativa, que já reúne cerca de 25 idosos de países e entidades, vem sendo promovida em encontros de alto nível para atrair investimentos e também políticas públicas alinhadas. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre China. Lembrando que a China, novamente, não é, pelo segundo mês seguido, não compra a soja dos Estados Unidos, né? Não compra a soja dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre o domínio da tecnologia de energia limpa e implicações para o sul global. Quando a gente fala sobre o sul global, evidentemente que não se trata apenas do sul, não é, da linha do Equador. A gente está falando sobre os países considerados de terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos, ou países emergentes. Relatórios recentes
das principais instituições de energia e think tanks mostram que a China consolidou liderança industrial em tecnologias limpas. Em 2024, o país investiu cerca de, na verdade, mais de 625 bilhões de dólares em tecnologia limpa, sendo responsável por parcela substancial do investimento global em energias renováveis e infraestrutura associada. A gente sabe que o Brasil é um grande entusiasta disso, afinal, a nossa matriz elétrica é mais de 87% renovável, a nossa matriz é hidrelétrica, e a gente tem uma matriz, né, de energia de forma geral mais de 50% renovável. E, claro, a gente está acima da média global e também da própria OCDE, o Clube dos Países Ricos. A China também concentra grande fatia da produção global de painéis solares. É quase 90% da produção total de painéis solares, ou seja, é algo realmente muito grande e domina mercados globais de veículos elétricos. A gente pode dar exemplo, sem fazer propaganda, não é, da própria BYD, que é uma concorrente da Tesla, do Elon Musk. Isso tem dois principais efeitos para o sul global: um, redução dos custos de entrada para equipamentos de energia renovável, acelerando transições, e dois, dependência tecnológica e comercial. Para terminar, né, esse episódio, esse update diplomático, até bem curtinho, a gente vai falar sobre a resolução do Conselho de Segurança da ONU e o plano de paz para Gaza, os 20 pontos do Donald Trump. Não são os 14 pontos do Roosevelt, são os 20 pontos de Donald Trump. A resolução redigida pelos Estados Unidos teve 13 votos e 2 abstenções apenas. Foi a resolução 2803, ela dá respaldo ao plano de paz proposto pela administração Trump para a faixa de Gaza. Passo diplomático significativo que procura institucionalizar um quadro para a estabilização do território. A resolução autoriza justamente a formação de uma ISF, uma Força de Estabilização Internacional, e prevê um conjunto de mecanismos para supervisão da transição, incluindo a criação de um Board of Peace, para coordenar a reconstrução, né, e também a governança temporária até 2027, quando se espera uma transição para a administração palestina reestruturada. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e espero vocês até um próximo update diplomático.